Sem mais, então, vamos dar início ao nosso simpósio. O primeiro dos nossos palestrantes vai ser o Dr. Eduardo de Castro Umes, médico psiquiatra, psicodramatista, doutorando do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Universitário da USP e coordenador e médico do GRAPAL, que é o Grupo de Apoio Psicológico ao Aluno. Falei certo? Grupo de Apoio Psicológico ao Aluno da Faculdade de Medicina da USP, certo? E, além disso, meu professor, eu agradeço muito a presença dele, veio até São Paulo, de São Paulo, para poder prestigiar o nosso evento hoje. Muito obrigado. Gente, obrigado. Queria começar agradecendo a organização, em especial na figura do Gabriel, que foi quem me fez o convite. Acho que é muito importante a gente ter momentos como esse, que a gente pode conversar sobre esse tema que é um tabu muito importante. E a gente sabe que a melhor coisa para a gente poder melhorar o estigma, melhorar o preconceito relacionado às doenças mentais e ao suicídio é a gente falar sobre o assunto. Quanto mais a gente não fala sobre o assunto, mais as pessoas que estão sofrendo vão ter uma percepção que elas estão sofrendo sozinhas, que elas não têm uma possibilidade de buscar uma ajuda, de buscar uma mudança sobre aquele sofrimento, aquele sentimento que ela está passando, e isso vai fazer com que essa perspectiva, a ideia do suicídio, passe a ser algo que elas não vão ter uma outra ideia a não ser, não, essa é uma saída que eu posso seguir. Eu queria começar falando, a gente tem que falar, quando médico a gente está fazendo uma apresentação, a gente tem que falar sobre conflitos de interesses. Eu não recebo dinheiro de nenhum laboratório, eu não recebo bolsa de nenhuma instituição que poderia ter algum conflito de interesse. Sou funcionário da USP e da Fundação Zerbini para trabalhar lá na Faculdade de Medicina. E eu, quando estava na minha adolescência, eu tive ideação suicida e eu tive planos sobre suicídio. Eu acho importante começar falando sobre isso, porque é importante que a gente saiba que é uma coisa que as pessoas podem ter, e isso não significa que elas são menos ou mais por conta disso. No meu caso, eu, inclusive, é muito curioso, porque isso tem a ver, inclusive, com a minha escolha sobre especialidade, um caminho que eu vou seguindo ao longo do tempo. Então, acho que é importante falar disso. Opa. O que eu vou querer falar? Eu vou querer falar um pouquinho sobre o processo de adoecimento psíquico, porque, querendo ou não, a gente tem uma questão muito importante de não entender como que funciona do ponto de vista psiquiátrico, que a pessoa vai vai adoecendo. Eu vou falar especificamente de burnout e depressão como uma síndrome psicológica e uma síndrome psiquiátrica que vão ser mais prevalentes, e suicidabilidade, qual que é a relação entre eles. E falar um pouco do que é mais importante de todos quando a gente está falando do suicídio. A questão que a gente precisa orientar a pessoa a buscar ajuda e buscar tratamento. Então, até mudando um pouquinho a ordem, começando pelo meio, quando a gente fala de suicidabilidade, não adianta a gente pensar como suicídio como um evento que acontece espontaneamente. Mais de 95% dos suicídios, você vai ter em algum momento não, você pegando as pessoas que cometeram suicídio, você vai ter mais de 95% das pessoas que a gente olhando os arquivos médicos da pessoa, a gente conversando com familiares, a gente pegando elementos da vida da pessoa, a gente consegue mais de 95% das vezes fazer o diagnóstico de um quadro, principalmente depressão, também ansiedade, transtorno bipolar e outros diagnósticos psiquiátricos. Esses 5% tem uma discussão muito grande. Se não existe o diagnóstico psiquiátrico ou se é uma limitação do método que a gente usa falar sobre esses 5% e dizer que eles estavam com um adoecimento médico. Então, o maior fator de risco para suicídio é a pessoa estar doente. Então, muito da minha fala não vai ser sobre a questão final, vai ser sobre toda essa cascata. E a gente sabe que tem um conjunto de pessoas que vão adoecer inicialmente, mas a maioria das pessoas, o adoecimento psiquiátrico, ele vai ser precedido por um quadro psicológico, uma síndrome psicológica que vai estar acontecendo. E uma que está muito em voga, uma que tem sido muito falada
atualmente tem uma quantidade maior de pesquisas abordando o assunto, é o burnout. Mas você tem um conjunto de outras síndromes psicológicas que a gente também poderia colocar que aumentam o risco da pessoa desenvolver um quadro psiquiátrico. O sofrimento psíquico, ele é algo que a pessoa vai estar vivenciando, mas ele não é uma coisa que a gente vai ter só um elemento que vai estar favorecendo ele aparecer. Ele vai ter um conjunto de fatores que vão estar envolvidos. Fatores ambientais, como faculdade, trabalho, espaço para que a pessoa está socializando, o ambiente que a pessoa se insere. Tá? Você vai ter ambientes, vão ter questões biológicas da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um quadro de depressão, você tem uma chance maior que outras pessoas na família tenham depressão. Se a pessoa tem se você tem uma pessoa que morreu por suicídio, você tem um risco maior que outras pessoas naquela família possam morrer por suicídio. Isso não é uma certeza, mas a gente sabe que tem um conjunto de elementos que vão estar envolvidos no sofrimento psíquico, em como a gente lida, que tem uma codificação genética. Não é só a questão do aprendizado que a gente tem por estar convivendo naquele ambiente, mas tem uma questão de ou como os genes, ou como que a biologia da gente não favorece ou não a isso. E tem tanto a questão mais de uma biologia mais hard, mais impressa no nosso DNA, como uma questão biológica, que é, por exemplo, a exposição ou a privação do sono. A privação do sono, que pode ser um sintoma de um adoecimento psíquico, ele também pode desencadear esse adoecimento psíquico. Então, a gente tem que prestar atenção em um conjunto de fatores ao longo da vida que podem estar funcionando. Algo que vai funcionar no intermediário. Por exemplo, exposição a substâncias ao longo da vida. Se você tem uma exposição precoce à maconha, isso vai aumentar o seu risco de desenvolver, por exemplo, esquizofrenia. Se você tem uma exposição numa idade mais avançada, esse impacto ele é menor. Então, tem um conjunto de fatores biológicos que vão estar envolvidos. E fatores pessoais, como que eu lido com as cobranças, como que eu lido com as expectativas que as pessoas têm, com um conjunto de fatores da formação psíquica de cada indivíduo. Tudo isso vai juntar vai favorecer. Você vai ter elementos que vão proteger, você vai ter elementos que vão favorecer a pessoa a apresentar um quadro de sofrimento psíquico. E tudo isso, reforço o que eu comecei falando. Quando a gente não tem conhecimento, quando a gente, por essa falta de conhecimento, a gente perpetua o estigma, quando a gente não fala sobre o assunto, você aumenta a sensação de sofrimento, você aumenta a sensação de isolamento, e aí as pessoas, com uma chance maior, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Então, é muito importante a gente ter espaços que a gente vai estar conversando, a gente poder ter poder ter uma abordagem que a gente vai estar olhando para a pessoa e conversando com ela e vendo que ela está de fato sofrendo, sem a gente trazer os nossos preconceitos e sem a gente dizer, você não pode estar se sentindo assim. Não é porque a pessoa tem muito dinheiro, está bem casada, está com filhos que estão indo bem na vida, que isso significa que ela não pode adoecer. E que isso é um preconceito, um estigma muito importante e que é importante a gente tomar cuidado, porque é muito comum a gente trazer algumas coisas que, eu almejo isso, eu considero que isso é muito importante e a pessoa tem, então ela não pode estar sofrendo. Sim, ela pode estar sofrendo. A gente sabe que doenças psiquiátricas, elas são muito democráticas. Todas as pessoas podem ficar doentes em algum momento. O burnout é uma síndrome psicológica que tem sido muito falada, mas ela não é tão nova. O termo burnout ele é cunhado na década de 70 e a principal pesquisadora que publica um trabalho que populariza mais, que dissemina mais esse conceito é a Christina Maslach, em 82. E eu gosto muito dessa capa do livro dela, porque ele mostra muito bem. A gente tem aqui a pessoa que teoricamente é a pessoa que está no papel de paciente, que teoricamente está sofrendo, e a pessoa que está cuidando parece muito mais precisar ser amparada por ela. Então a gente tem que tomar cuidado porque
é algo que pessoas que estão cuidando muitas vezes vão sofrer e que a gente não pode deixar de olhar, até porque a capacidade de cuidado dessa pessoa fica reduzida. O burnout é uma síndrome psicológica que vai estar muito relacionada a fatores de trabalho, mas atualmente cada vez mais a gente sai dessa ideia só do trabalho, mas a gente também vai falar para estudos, a gente vai falar para outras relações, e que isso vai estar envolvido com uma dimensão de exaustão, uma questão de cinismo e um distanciamento afetivo em relação às pessoas, e uma sensação de falta de eficácia e insucesso. Muitas vezes a gente vai poder sentir isso quando a gente está passando por uma situação, por exemplo, prestando um concurso, prestando vestibular, outras situações que não só o que foi classicamente descrito para profissionais da área de saúde. E ela vem muitas vezes relacionada a outros contextos que vão estar relacionados, por exemplo, a muito trabalho, a cobranças, poucas autonomias e vulnerabilidades individuais e outros estressores. Então, de novo, tudo isso aqui é para descrever uma síndrome psicológica. E por que eu chamo ela de uma síndrome psicológica e não de uma síndrome psiquiátrica? Porque a gente sabe que melhorando os elementos estressores, a pessoa vai melhorar aquele quadro. Aquele quadro vai se resolver. Não é como um quadro de adoecimento psiquiátrico que ele tem uma estabilidade, que a pessoa vai manter aquela sintomatologia, ela pode ser desencadeada por um fator estressor, mas que ela vai manter aquela sintomatologia, ela pode ter um alívio, mas os sintomas vão continuar lá depois que você retirar aquele estressor. A gente tem um conjunto de características que vão estar mais relacionadas ao burnout, mas em um conjunto de funcionamentos psicológicos que vão favorecer um sofrimento maior, como perfeccionismo, overworking, trabalhar de maneira excessiva, o jeito que você internaliza as pressões. Se você internaliza as pressões e você não divide isso, você não tem um espaço para comungar, para falar sobre o que você está sentindo, a tendência é que mais cedo ou mais tarde aquela pressão exploda. Como que você vai lidar com a resolução de problemas individualmente, e aí cobrando muito que seja centrado em você essa resolução, não dividindo, diminuir o impacto do sofrimento pessoal, e isso é uma questão muito importante dos fatores para o adoecimento psiquiátrico, a gente poder saber que eu estou sofrendo e que eu vou poder conversar com alguém e eu colocar isso para fora de uma maneira, não que eu vou estar me vitimizando, mas de uma maneira que eu vou poder trocar, que a pessoa vai poder me ajudar, que eu vou poder pensar numa solução diferente, é muito importante. E isso muitas vezes vai estar relacionado a um isolamento familiar, que muitas vezes vai estar relacionado à pressão, à cobrança individual de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que passar por esse momento da vida, e uma sensação de onipotência, uma sensação de que eu tenho que resolver tudo sozinho, eu não posso ficar mal, eu tenho que ser acima disso. Então, tudo isso vai estar relacionado ao burnout. Isso vai ter um impacto no funcionamento da pessoa? Sim, ela vai estar insatisfeita, vai estar menos engajada em frequentar atividades, vai ter uma sensação negativa em relação a outras pessoas, a capacidade dela sentir empatia vai estar reduzida, e com isso, a motivação para ela persistir frequentando as atividades que ela frequenta, ela estudar, ela manter o vínculo que ela tem, muitas vezes vai estar reduzido. Então, vai estar associado a absenteísmo, desejo de pedir demissão e uma rotatividade maior de profissionais, quando a gente pensa na questão de trabalho, ou a questão que, eu vou lá e eu penso no concurso e acaba desistindo, começa a estudar, uma atividade vai mudando de tempos em tempos, porque ela não consegue lidar com aquela situação. Mas ela não vai estar só tendo um impacto relacionado ao trabalho, à atividade que ela vai estar envolvida, ao estudo. Ela também vai ter um impacto na saúde física da pessoa. A gente sabe que, além de somatizações, além da pessoa sentir no corpo dela aquele sofrimento, então tendo dor de cabeça, tendo sintomas gastrointestinais, tendo sintomas de fadiga, ela aumenta o risco de problemas cardíacos. Ela aumenta o risco de uso de substâncias. E ela aumenta o risco, por exemplo, de depressão.
Então a gente tem que olhar que isso é uma questão importante. E tem uma questão do burnout que é muito complicada, que é a questão de contágio. Nas doenças psiquiátricas isso a gente não tem, mas todo mundo já chegou um dia num ambiente e tinha uma pessoa que estava muito negativa, falando de coisas ruins, de uma maneira o tempo todo ela só falar daquelas coisas ruins e não tendo espaço para a gente falar de outras coisas. Quando a gente entra numa situação dessas, isso não mexe com a gente de uma maneira negativa, a gente não acaba ficando contaminado por aquilo lá. Se a gente pega uma pessoa que está em burnout, não é que ela vai causar o burnout na outra, mas se eu tiver um conjunto de predisposições, eu vou estar ouvindo aquele ambiente, eu vou estar sofrendo aquelas coisas que a pessoa também está sofrendo, e aí tem o risco de eu ter um quadro de contágio. Então, é muito importante a gente já aqui, mesmo no burnout, que pode ser uma coisa resolvível, dá para a gente fazer com intervenções menores, a pessoa já ter uma melhora importante. É importante a gente pensar aqui já em olhar esse sofrimento, não minimizar esse sofrimento e ajudar a pessoa a elaborar isso e poder sair disso. Porque se a gente não olha para isso, vai contagiar e outras pessoas também vão ficar doentes. Ficando doentes, a gente aumenta o risco, e eu vou pedir desculpa para a filmagem, mas eu preciso pegar minha água, a gente vai aumentar o risco da pessoa desenvolver um quadro depressivo. E aí eu trago a depressão, porque a depressão é a doença psiquiátrica que está mais associada a suicídio. A gente podia estar falando aqui de ansiedade generalizada, a gente podia estar falando de outros diagnósticos, mas vamos falar de depressão, até porque é uma doença uma doença psiquiátrica que é altamente prevalente na nossa população. Muita gente tem essa doença. E ela é uma doença. Medicamente, a gente não chama de depressão de uma doença, por quê? Porque a gente sabe que provavelmente a depressão é um conjunto de doenças diferentes que acabam se manifestando do mesmo jeito. Mas todas elas envolvem adoecimentos que não vão ser só da psique da pessoa, elas também vão se traduzir em alterações cerebrais. Ela é uma doença, então ela é uma condição médica, ela não é frescura, ela não é um estado que a pessoa vai estar e daqui a pouquinho vai melhorar. E é importante a gente pensar nisso, porque isso são um dos principais estigmas relacionados ao adoecimento psiquiátrico. Ela vai ser um resultado, de maneira geral, a juntar o que eu brinco, o inútil com o desagradável. São as características individuais e os estímulos ambientais que eu vou ter. Para algumas pessoas eu posso ter uma predisposição individual grande, para algumas pessoas eu posso ter um estímulo ambiental muito grande. Mas, para cada um, essa mistura vai ser individual. A questão é, juntando esses dois fatores, aí a gente vai ter o adoecimento. Ela não vai se resumir só a uma tristeza, ela não vai ser só uma infelicidade. Ou ela não vai ser o burnout. Ela é uma coisa a mais do que o burnout. Ela vai ter um conjunto de critérios. Quando a gente fala para a gente fazer o diagnóstico em pesquisa, a gente vai ter um conjunto de critérios diagnósticos. A gente vai ter que ter o que a gente fala de a tristeza vai contaminar outras áreas da vida da pessoa. Então, ela pode contaminar o sono, ela pode contaminar o apetite, ela pode contaminar a capacidade de concentração da pessoa, ela pode contaminar a capacidade da pessoa de pensar no futuro, dela montar planos, e, muitas vezes, a capacidade da pessoa de valorar a vida dela. Inclusive, em alguns momentos, achando que a vida dela é tão insignificante, tão negativa, que melhor seria se ela morresse, melhor seria para o mundo se ela tirasse a própria vida. Então, é importante a gente entender que quando a pessoa que está deprimida pensa em suicídio, ela não está pensando isso porque ela está fraca. Ela está pensando isso porque ela tem um conjunto de alterações do jeito que ela vê o mundo que vão fazer com que ela veja o suicídio como uma solução.
E aí, quando eu falo isso, já teve pessoas que me perguntaram, putz, Eduardo, isso significa que você acredita realmente naquele slide inicial de que não existe ninguém que comete suicídio e não tem doença psiquiátrica? Eu acredito que tem gente que comete suicídio e não tem doença psiquiátrica. Eu acho uma minoria muito grande. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a maioria das vezes a pessoa vai estar doente, muitas vezes ela não vai conseguir perceber que ela está doente, ela não vai conseguir buscar ajuda. Então a gente, em primeiro lugar, tem que falar sobre isso, tem que ver se a pessoa está deprimida ou não. Por quê? Porque é uma doença que muitas vezes vai ser crônica, que vai reduzir a qualidade de vida e vai ser fatal, mas ela é tratável. E com o tratamento, a maioria das pessoas voltam a ser quem elas eram antes de adoecer. Elas voltam a ter prazer como elas tinham antes na vida, elas voltam a sentir membros da comunidade que elas pertencem, elas voltam a dormir bem, elas voltam a poder aproveitar a vida familiar delas, elas voltam a poder produzir no trabalho. E esse tem que ser o nosso objetivo. Uma coisa que muitas vezes as pessoas encaram é, eu vou tomar um comprimido de remédio e eu estou me sentindo melhor, e aí eu vou parar nisso. Não, o objetivo é que a pessoa fique bem. E isso vai ser um tratamento que vai ser um tratamento com várias esferas diferentes. Vai ter o tratamento medicamentoso, vai ter o tratamento psicoterápico, vai ter atividade física, vão ter outras formas de tratamento que vão ser muito importantes. Desculpa. Confundi a ordem dos slides. Então, é muito importante, e é importante a gente pensar, de novo, a gente fala muito do suicídio. E aí eu fiz questão de colocar essa questão que é muito importante. Depressão não mata só por conta do suicídio. Depressão mata porque as pessoas, quando estão deprimidas, tomam as medicações para doenças clínicas de uma maneira menos correta do que quando elas não estão deprimidas. Isso faz com que as doenças clínicas delas tenham uma evolução pior. Depressão vai mudar o como que as plaquetas vão se juntar e isso pode favorecer que você forme um coágulo em um lugar que não deveria ter. Como, por exemplo, no seu coração, no seu cérebro. E aí, depressão está associada a um maior risco de acidentes vasculares cerebrais e infarto do miocárdio. Depressão está associado a um pior prognóstico em pessoas que têm insuficiência renal. Eu poderia ficar uma tarde inteira falando sobre como depressão pode fazer com que as pessoas morram mais. Então, de novo, é muito importante a gente falar do suicídio, só que é muito importante a gente entender que o suicídio é um desfecho desfavorável, terrível, mas que não é o único desfecho desfavorável, terrível das doenças psiquiátricas. Outras doenças psiquiátricas que estão associadas à depressão, que estão associadas ao burnout, que são muito importantes a gente falar, é a questão de abuso e dependência de drogas. E a gente não pode ficar na questão de só falar das drogas ilícitas, só falar de cocaína, só falar de maconha, e não falar de álcool, não falar de nicotina, não falar de medicações. Inclusive porque, atualmente, a gente tem uma questão, não sei o quanto que vocês já ouviram falar disso ou não, nos Estados Unidos, eles estão com uma questão de uma preocupação muito grande com o uso de heroína por pessoas que antes usavam medicações para dor e que não conseguem comprar essas medicações para dor, então elas começam a procurar heroína. A gente sabe que possivelmente a gente está passando por uma crise de uso de anfetaminas, que provavelmente a gente tem visto isso nas universidades e provavelmente isso vai estar cada vez mais, como teve esse artigo no New York Times, sobre a questão do uso indiscriminado de estimulantes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente fala, eu vou estar tomando uma medicação para melhorar o meu desempenho, como se isso fosse algo normal. Não, nos Estados Unidos é o Adderall, aqui no Brasil, Ritalina e outros estimulantes, são substâncias que vão cobrar um preço e elas devem ser usadas para tratar doenças, mas a gente não tem que ficar tomando insulina. Eu não sou diabético, se eu ficar tomando insulina, isso vai fazer mal para mim. Se eu ficar tomando Adderall e eu não tiver déficit de atenção e hiperatividade, a medicação vai fazer mal para mim. Então, a gente tem que tomar medicação quando tem indicação.
Senão vai ser que nem doping. E doping, todo mundo sabe que tem um custo da pessoa perder a medalha olímpica, mas não é só esse o custo, a pessoa vai morrer mais cedo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa relativização. Ah, porque eu vou lá, e esse é uma das que mais me preocupa, eu vou tomar o meu whiskinho, eu vou tomar a minha cachaça quando eu chegar em casa para aliviar. E aí a pessoa não percebe o quanto que ela está usando daquele hábito, que pode ser um hábito muito bom, que pode ser um hábito saudável, inclusive, para o convívio social, mas o quanto que aquilo lá não pode ser ela tentando, entre aspas, gigantescas, se automedicar para aliviar um sofrimento que ela podia estar trabalhando isso de uma outra maneira, de uma maneira muito mais saudável e que não ia cobrar um preço para ela no longo prazo. E aí, assim, a gente chega na questão do suicídio. De novo, suicídio é uma causa de morte muito importante. Em todas as faixas etárias ele tem um impacto importante, mas se a gente pega entre 15 e 29 anos, é a segunda principal de causa de morte. Tá? A gente tem em vários momentos picos de suicídio, esse não é o único pico, a gente tem um outro pico mais ou menos que começa próximo dos 50 anos de idade, um pouco antes ele começa, mas que vai durar até uns 60 e poucos anos de idade. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, por quê? Porque como fiz questão de falar, a gente pode prevenir uma parcela importante dos suicídios tratando as doenças psiquiátricas. Então, a gente tem um custo social muito grande, porque a gente vai pegar, por exemplo, de 15 a 29 anos, adultos jovens que têm um potencial importante de contribuir para a nossa sociedade. E esses adultos jovens, eles não existem sozinhos no mundo. Eles vão estar inseridos em famílias, eles vão estar inseridos em trabalhos, em escolas, e vão gerar um impacto muito grande nas pessoas em volta deles. Então, é importante a gente pensar que não é só essas mortes, não são só 5,5 mortes por 100 mil habitantes que são reportadas aqui no Brasil. E a gente sabe que esse número está errado. Ele é muito subestimado. São mais de... o cálculo varia entre 9 e 200 pessoas que são afetadas para cada suicídio. O que significa, se a gente usar... vamos usar um número intermediário, vamos usar 60. Significa que 300 pessoas a cada 100 mil. Então, 3 por mil pessoas são afetadas anualmente por suicídio no Brasil. Esse é um número muito alto. Quando a gente pega, como eu estava falando, acima de 70 anos, a gente tem esse pico notificado no Brasil. Só que a gente sabe que esse pico começa mais cedo e muitas vezes ele é subnotificado pelo preconceito, pelo estigma relacionado a eu não quero que conte na certidão de óbito que a morte foi por suicídio. As pessoas têm muito medo que, se constar que é suicídio na certidão de óbito, que isso vai significar que a família vai sofrer um processo, que vai ter algum outro problema, o que não existe. A gente sabe que, no Brasil, os dados são que homens se suicidam muito mais do que mulheres, mas, de novo, isso varia muito de país para país. Na China, por exemplo, os dados deles são que mulheres se suicidam mais do que homens. Então, tem a questão importante que a gente tem dados de qualidade muito ruim aqui no Brasil. Suicídio é uma situação de notificação obrigatória já há muitos anos. Que eu me lembro foi em 2012 que ele passa a ser de notificação obrigatória. E a gente sabe que muitos médicos até hoje não sabem disso. Não só suicídio, mas tentativas de suicídio e automutilação. E aí eu vou pedir desculpas para vocês, mas eu vou colocar o nosso mestre de cerimônias numa calça curta. Gabriel, quantas vezes você notificou um suicídio, uma tentativa de suicídio ou uma automutilação na sua vida? Para aqueles que estão no fundo, a resposta dele foi, tinha que notificar? Isso eu sei que foi uma falha minha, porque eu não ensinei isso para ele nos vários momentos que ele passou comigo. É um erro meu, mas faz parte, a gente acaba esquecendo. E aí quando a gente está na prática e a gente vê, muitas vezes a gente está tão na coisa que a gente não notifica isso. E eu sei dos meus amigos clínicos que eles não notificam suicídios. Então, esse número, eu digo para vocês com certeza, ele
tem uma qualidade desses dados muito ruim. Esse número é muito maior do que os 5,5 mortes a cada 100 mil habitantes por ano. E como que a gente pode abordar isso? A gente tem que olhar quais são os fatores de risco. A gente sabe que idade tem picos, a gente sabe que homens nas culturas latinas parecem ter um risco maior do que mulheres. Pessoas que estão solteiras, pessoas que estão divorciadas, e o aniversário de divórcio é um dos fatores de pico de tentativas de suicídio, desemprego, problemas financeiros, e tem um que, não à toa, eu coloquei em vermelho: diagnóstico psiquiátrico está muito relacionado. De maneira geral, psiquiatras vão ter uma questão muito importante com o Estatuto do Desarmamento não ter sido aprovado. Por quê? Porque a gente sabe que o acesso ao método e um acesso ao método de uma maior letalidade está associado a maiores números de suicídio. Então, nos Estados Unidos, em que você tem uma população teoricamente mais homogênea, mas estados que permitem, do lado de estados que não permitem o porte de arma, a gente vê que estados que permitem portes de arma têm taxas de suicídio maiores do que os vizinhos que não permitem. Então, a pessoa ter acesso ao método e ela saber como se suicidar aumenta o risco. Tanto que a profissão, uma das profissões que está mais associadas a suicídio completo, somos nós médicos. Porque a gente sabe como se matar. Então, isso é uma questão muito importante para a gente pensar. Uso de substâncias. Quando a pessoa bebe, ela fica mais desinibida. Se eu já estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido, não, a mosca que come o cocô do cavalo do bandido, e aí eu vou lá e eu bebo e eu fico mais desinibido, a chance de eu, que já estava contemplando cometer suicídio depois de ter me intoxicado, aumenta de maneira importante. Por isso que psiquiatras no começo sempre vão dizer para as pessoas: não beba. A gente sabe que ter doenças clínicas, ter dor, ter limitações, são fatores que aumentam o risco. Ter religião é algo que é protetor de suicídio, e teve um estudo recente que mostrou que a religiosidade dos pais impacta, inclusive, no risco de suicídio dos filhos. Então, é uma questão que é importante ser pensada. Não acho que com isso a gente tem que obrigar as pessoas a ter uma religião, muito pelo contrário, mas é algo que é um fator que a gente tem que ficar de olho. Ter tentado suicídio. Quem tenta suicídio significa que não vai morrer de suicídio. Não. Ter tentado suicídio no passado é um dos fatores associados a um maior risco da pessoa conseguir tentar suicídio numa eventual nova tentativa. Ter um histórico de abuso, de negligência, de trauma, principalmente na infância, está associado ao jeito que o cérebro da pessoa vai se montar, ao conjunto de valores que a pessoa vai montar ao longo da vida, e sim, aumentar o risco de suicídio. Antecedentes familiares de tentativa de suicídio, e uma questão importante, que eu deixei aqui para o final, porque é algo bem importante da gente pensar: a questão de contaminação. Se o Gabriel, preceptor da graduação do Hospital das Clínicas, uma pessoa com uma carreira brilhante, provavelmente no futuro, vai lá e comete suicídio. Eu, que estou me sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido, me sentindo uma droga, acho que não valho nada. Se ele, que era ele, tentou suicídio e conseguiu se matar, por que eu não vou me matar? Então, é muito importante, toda vez que a gente vai falar de suicídio, a gente não falar só de suicídio. A gente falar de uma questão muito importante que vem junto. As pessoas, elas estão ambivalentes em relação a tentar suicídio. Não é? As pessoas, de maneira geral, elas não têm uma certeza absoluta. Se a gente fala do assunto, a menos que você vire e fale: Gabriel, você é uma merda de pessoa, você tem que se matar, você tem que morrer, a menos que você faça algo desse jeito, se você virar e falar: poxa, estou preocupado com você, o que está acontecendo? Você já chegou a pensar que talvez morrer fosse melhor?
estou preocupado que você tem falado muito de morte, como que está funcionando isso? Se você falar disso, não só a pessoa não vai pensar em se matar, como ela vai ter um alívio do sofrimento dela. E aí, nisso, a gente vai poder falar da parte mais importante, que é, se a pessoa está pensando em suicídio, vamos buscar ajuda, vamos buscar um tratamento. Porque, de novo, suicídio pode ser prevenível na grande maioria das vezes. Como que a gente vai fazer essa prevenção? A gente pode cuidando da gente mesmo. Então, autocuidado, a gente diminuir o impacto do estresse, a gente prevenir esse estresse. Às vezes, por exemplo, pedindo demissão de um emprego que a gente está insatisfeito. Às vezes a gente virando e falando, tá, eu vou tirar um conjunto de horas para cuidar de mim mesmo. E tudo isso a gente investindo na resiliência. E resiliência é uma expressãozinha que está sendo bastante falada, ela vem da física, que é quando você dobra um metal, a capacidade dele voltar a ficar na posição que ele estava antes. Não é você não sofrer pressão. É você investir na sua capacidade de, quando você sofre pressão, voltar a como você estava se sentindo. Não é aquela expressão que talvez muitos de vocês tenham ouvido. Ah, o psiquiatra mandou não contrariar porque ele é louco. Isso não existe. Nenhum psiquiatra diz que não é para contrariar porque a pessoa tem uma doença psiquiátrica. Mas a gente tem que ajudar a pessoa a lidar com a diversidade, a gente tem que ajudar a pessoa a desenvolver isso, seja fazendo psicoterapia, seja ela buscando um autoconhecimento de outra maneira, mas ela podendo ter ferramentas para ela estar no bem-estar e ela poder seguir a vida. Se você tem uma situação difícil, se você tem uma situação de violência, você tem programas que vão estar lidando com isso. Não só isso, você tem serviços de aconselhamento e tratamento. E sempre falar, é sempre importante a gente falar da questão de buscar tratamento. Então, eu não sei quantos de vocês estão em faculdade ou em alguma faculdade que teve isso, teve um conjunto de faculdades no Brasil que seguiram essa campanha do Fórum de Saúde Mental, que é um conjunto de centros acadêmicos montou, e é legal o cartaz, eles falam, não é normal não ter vontade de fazer o que você gosta por conta de cansaço. Sim, isso pode ser um sintoma de depressão. Brigar com todo mundo por conta do estresse. Sim, isso pode ser irritabilidade, pode ser um sintoma de várias doenças psiquiátricas. Não ter vontade de ir para a faculdade. Desenvolver insônia por conta da faculdade. Tudo isso realmente não é normal. Só que tem uma questão muito importante nesses posters que eles desenvolveram e que falhou deles falarem. A gente tem que buscar ajuda. E essa ajuda, a gente falar dessa necessidade de busca de ajuda vai passar por a gente reduzir o estigma com os transtornos psiquiátricos, intervenções para melhorar o ambiente. Então, não é só a gente virar e falar, olha só, eu tenho que tratar a pessoa. Se o ambiente não está legal, a gente pensar o que a gente pode melhorar o ambiente que a pessoa está inserida para se sentir melhor. Falar de diagnóstico precocemente, então você vê a pessoa que não está bem, a gente pensar na pessoa que está no burnout, a pessoa que está na síndrome psicológica, ainda não começou a ter a contaminação das outras áreas por conta daquele sofrimento, ali é o ideal se a gente conseguir intervir para prevenir suicídio. É algo que é muito ousado, mas é isso que a gente tem que ir. E tratar corretamente. Com isso, a gente diminuindo o risco de suicídio e a gravidade. O que são os tratamentos? Psiquiatria vai estar muito associado a essa linha aqui. Psiquiatra dá remedinho. Não é só isso, mas sim, isso é uma parte importante do tratamento das doenças psiquiátricas. Tá? Além disso, vão ter outros tratamentos biológicos, como, por exemplo, ECT, eletroconvulsoterapia, eletrochoque. Tem um monte de gente que deve estar olhando e falando, meu Deus do céu, ele está falando de fazer eletrochoque, isso é uma coisa arcaica que ninguém tinha que fazer mais. Se eu estiver psicótico em algum momento da minha vida, toda a minha família, todos vocês agora, muitos amigos meus, agora o pessoal que está sendo gravado e estiver vindo no YouTube, sabe que eu quero que façam ECT em mim. Por quê? Porque é um dos melhores tratamentos psiquiátricos que tem, melhora muito mais rápido do que qualquer outro tratamento, tá? E, apesar de muito ter sido falado quando do mau uso do ECT, ele tem menos efeitos colaterais do que o tratamento medicamentoso. Por que a gente não faz mais ele? Primeiro, por uma questão de preconceito,
E vocês podem ver que eu falo muito de preconceito, porque é uma questão muito importante com psiquiatria, tá? Mas uma questão importante, muito mais importante que isso. ECT tem um custo muito grande. Se a gente for num centro particular para fazer ECT, vai ser cobrado mais ou menos uns R$ 2.000 por sessão. E você tem que fazer 12 sessões no primeiro mês para começar a melhorar. Muitos convênios pagam, então a gente consegue indicar ECT não só para os milionários, mas a questão financeira é uma questão importante de barreira. E não é que você vai fazer essas 12 sessões e está resolvido. Tem gente que vai continuar fazendo uma vez por mês para o resto da vida. 2 vezes por mês para o resto da vida. Então, é muito importante a gente saber que psiquiatras, de maneira geral, não falam tanto do ECT porque, tipo, é muito caro. Outros tratamentos, como estimulação magnética transcraniana, que é um ECT que não é com eletricidade, é com um ímã, uma bobina magnética grande, também são usados. Tratamentos comportamentais, como as psicoterapias, são essenciais. E outros tratamentos complementares, como atividade física, acupuntura, meditação, espiritualidade, mindfulness, que não é exatamente uma meditação, é algo derivado. Nem toda vez que você está numa meditação, você necessariamente vai estar desenvolvendo as coisas que as pessoas que trabalham com mindfulness vão estar desenvolvendo, mas de maneira geral vai estar. E, inclusive, o uso de fitoterápicos. Tá? Então, tem um conjunto de tratamentos que você pode estar agregando, só com cuidado que, em especial esse último, os fitoterápicos, não tem problema nenhum. Não, tem alguns fitoterápicos que, se você tomar junto com um tratamento medicamentoso, eles podem causar efeitos colaterais importantes, inclusive risco para a sua vida. Então, é importante, quando você estiver tomando um fitoterápico, falar com o médico que está prescrevendo o antidepressivo e falar para quem está prescrevendo fitoterápico que você está tomando um antidepressivo, porque pode ser uma interação grave. E, por fim, para o Gabriel ficar feliz que eu estou terminando, roubando pouco tempo, a gente tem uma questão muito importante com o tratamento. A gente tem vários estudos, de tempos em tempos saem estudos com novas doenças, mas essa dinâmica, infelizmente, ela se mantém. De todas as pessoas que estão doentes, só 1/3 das pessoas tem o diagnóstico, estão no tratamento. A gente tem muita gente que não tem o diagnóstico adequado. E mesmo das pessoas que têm o diagnóstico adequado, só 1/3 estão com o tratamento correto. Seja por ignorância do profissional de saúde que está dando o tratamento, seja porque a pessoa não adere ao tratamento que é proposto. Isto faz com que 90% das pessoas não estão sendo tratadas adequadamente. E isso é uma questão muito importante que a gente tem que ter. Então, é muito importante a gente aproveitar esses espaços. Por isso eu tenho trazido muito a questão do diagnóstico e do tratamento. Porque esses 90% de depressão estão sob um risco maior de suicídio. E aí é muito importante a gente olhar quais são as barreiras. Estigma, preconceito. Se a gente não fala, se a gente não repete que são doenças, que a gente tem que tratar isso, a gente perpetua, e sim, são doenças, tem tratamento. A maioria das medicações que a gente usa em psiquiatria não causa dependência. Mas tem um amigo meu que toma antidepressivo há 20 anos, porque ele pode ter uma doença crônica. Mas a maioria dos tratamentos não são tratamentos para o resto da vida.